Danilão, seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo aqui. A gente está, só para quem está acompanhando a gente aqui, a gente está na FIB de 2022, né? Uma feira para irrigação. E a gente teve a ideia de falar, por que não fazer um mini podcast ou um bate-papo para falar de produto, especificamente dos produtos que a gente quer enfatizar, quer fazer o produto rodar. E tem muita gente, Danilo, que não consegue comprar o produto porque não sabe para que serve. Então a gente vai trazer esse bate-papo aqui. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Danilo, para quem não conhece, é um engenheiro de aplicação da Bermad. Tá certo. É isso aí. Obrigado pelo convite e agradeço a disponibilidade e a oportunidade para a gente estar apresentando aqui o nosso novo equipamento. É o controlador chamado Ômega. Tá? A Bermad já tem uma linha desenvolvida de controladores para gerenciamento de projetos de irrigação, né? E dentro dessa linha nós temos eles para projetos de pequeno, médio e grande porte, mas todos esses controladores desenvolvidos para você gerenciar como um todo a sua irrigação. Válvulas, bomba, fertilizante, injeção de fertilizante, retrolavagem de filtros. O Ômega é um controlador que veio de uma forma inovadora, pois ele não tem display, tá? E dentro desse mundo digital que a gente vive hoje, ele é um controlador para que a gente possa trabalhar de maneira online, tá? Ele não vem o display. Chamado controlador nas nuvens. Não, o controlador nas nuvens, tá? Então aqui a gente vê ele toda a parte de hardware, mas toda a parte de programação e como a gente aplica as funções a ele, a gente vai trabalhar junto com a nuvem, através de um aplicativo de celular ou propriamente do endereçamento via nuvem da Bermad no seu computador. E esse aplicativo é de graça? Esse aplicativo, a princípio, a gente não cobra, né? Os 2 primeiros anos é para a gente realmente trabalhar com ele, o pessoal conhecer. Existe sim uma necessidade de anuidade, tá? Que a gente, após esses 2 anos, a gente vai tratar como ser feita essa cobrança, mas não é algo abusivo de grande valor. Na verdade, é algo em torno aí de R$50 mês, né? Em torno de 100, 120 dólares anual, tá? Que nada mais é que é o custo do cartão, do chip de celular que a gente tem aqui dentro, né? Na verdade seria um plano, né? Esse chip a Bermad já fornece, que é um cartãozinho universal que pode trabalhar com qualquer operadora, a que melhor der sinal na região onde o controlador estiver instalado, tá? Como também todo o suporte, toda a atualização do controlador e o armazenamento de todos os dados que a gente vai aplicar no nosso projeto a partir desse controlador. Dados de vazão, aplicação, irrigação por setor, esses dados são salvos em nuvem e a gente pode acessar a qualquer momento. O que eu fiquei já sabendo desse controlador? Que ele é um controlador que tem 13 setores, 13 portas para setor, 4 portas de entrada analógica e 4 portas de entrada digitais, correto? Perfeito. O que eu consigo fazer com 4 portas analógicas e o que eu consigo fazer com 4 portas digitais? As portas analógicas são duas. São duas? São duas. São 4. 4 são as digitais. Ah, sim. As digitais são especificamente, a princípio, para hidrômetro. Entendi. Tá? Então você pode pôr até 4 hidrômetros, se você quiser ter pontos ou setores com hidrômetros específicos, né? Temos 3 modelos de controlador, esse no caso é o de 13 saídas, tem o de 9, que são 8 entradas digitais, para casos mais de distrito, onde você tem vários hidrômetros, você quer ter um gerenciador para dividir as vazões por lotes, por exemplo, ou os de 4 entradas digitais, que a princípio estão dedicadas para hidrômetro. As analógicas é para a gente instalar sensores, sensores de umidade, por exemplo, tá? Sensores de crescimento de fruto. Tá? Já pode fazer isso hoje? A gente pode fazer isso hoje e coletar esses dados. Esse controlador, como eu disse, como a gente está com a programação toda em nuvem, qualquer nova programação existente que a Bermad criar, como por exemplo, hoje os sensores estão para leitura, mas nos próximos meses vai entrar condicionais para que a gente, de acordo com essas leituras, tome ações das saídas, dos bornes e saídas que ativam as válvulas de campo. Entendi. Então, de acordo com a umidade, eu posso ou parar uma programação ou startar uma programação, tá? De acordo com os índices que a gente pré-selecionar aqui no controlador, tá? Fertirrigação. O que dá para fazer hoje e o que está vindo por aí? A princípio, a primeira programação de fertirrigação, ela está sendo alocada aqui na configuração
programação do controlador para aplicações de modo contínuo. Posteriormente, também em 2 meses, está entrando a programação de aplicação de fertigante proporcional. Tá? Então ela vai ter a forma de você aplicar os momentos por pulso contínuo, né? E você dividir nesse tempo dentro do período de irrigação de cada setor. Tá? Então vai ser programações realmente dedicadas específicas para o fertilizante. Mas hoje já dá para fazer fértil. Hoje dá para a gente fazer fértil, só que de uma forma contínua. Adaptada. Isso. Adaptada. A programação, vai existir a programação de fértil, mas de forma contínua também. A primeira. E a próxima, que é 2 meses depois, entra de forma proporcional. Entendi. A mesma forma para filtros de areia ou qualquer tipo de retrolavagem de filtros. Também vai entrar? Né? Também vai entrar a programação dedicada. Eu posso pegar um sensor de pressão, Um pressostato, onde que nas entradas analógicas que a gente vai poder trabalhar as saídas de forma, de maneira que a gente possa fazer por condicionais, a gente vai poder ligar um sensor diferencial de pressão para ativar a programação de retrolavagem. Aqui dentro já vem um chip. Aqui dentro vem um chip. Ele é à prova d'água, o equipamento? O equipamento ele é IP65, ele pode ser instalado em ambiente aberto, né? Toda essa caixa é preparada para isso. Que tipo de energia alimenta ele? Ele é um controlador, isso é até bem interessante você nos perguntar. Ele é alimentado com 12 volts, né? Então a gente pode utilizar corrente contínua ou alternada? Corrente contínua, 12 volts DC, né? As saídas são 12 volts DC, alimentação 12 volts, onde a gente pode alimentar com uma bateria, recarregando ela por placa solar, ou mesmo ele já vem uma fonte que transforma os 110 ou 220 para os 12 volts para alimentação desse controlador. A bateria tem que ser que tamanho? A bateria, como que a gente usa de moto, 12 volts, né? 7 amperes, tá? É o suficiente. A plaquinha até 10 watts aí é o suficiente para recarregar essa bateria, tá? Mesmo em regiões que às vezes você fica um período mais longo aí sem sol, é o suficiente porque o consumo de energia desse equipamento é bem baixo a partir do momento que as saídas elas são DC para solenoides latching. Então elas apenas enviam um pulso no momento que a solenoide tem que abrir e um pulso no momento que a solenoide tem que fechar. Como ela não energiza todo o tempo, o consumo da bateria é muito baixo. O que acontece, por exemplo, se vamos dizer que houve uma interrupção da energia na bomba? Qual que é o comportamento do controlador? Por isso que é muito importante as entradas digitais para hidrômetro. O hidrômetro, além de um contabilizador da vazão, ele também é um sensor para a gente em campo. Então eu tenho um hidrômetro instalado nesse equipamento, lendo a vazão do sistema. Eu não tenho formas incondicionais, eu estou informando o controlador o que está acontecendo em campo com o próprio hidrômetro. Tá? Poderia ser um sensor de pressão, mas aqui a gente está usando a própria entrada digital para o hidrômetro ser um sensor. Se ele não detectar vazão, por exemplo, esse controlador ele tem os informes dele. Então ele pode me informar que a bomba não partiu, tá? Que não está lendo vazão, ou que a vazão está muito alta por um rompimento na tubulação. Ele sinaliza no aplicativo. Ele vai me sinalizar no aplicativo. Essa variação que pode haver na vazão, eu posso determinar lá qual porcentagem eu não quero que ultrapasse, ou para menos ou para mais. Tá? Se ela sair dessa porcentagem, ele vai me informar por 1,5, tá? Ou mesmo eu posso programar um desarme de acordo com essas ações de campo. Quando eu aciono bomba, eu aciono normalmente com os controladores tradicionais 24 volts corrente alternada. Esse é corrente contínua. Como é que eu faço esse tipo de acionamento? Certo. Como as saídas são DC, é um pulso latching, né? A gente usa solenoides latching. A mesma saída que vai para a bomba, que a gente pode determinar para a bomba ou não, vai ser também um pulso que vai ser enviado esse sinal para a bomba. Por isso, é importante a gente utilizar esse relé, né, para o acionamento da bomba, onde ao receber um pulso ele vai fechar um contato, ou receber outro pulso ele abre o contato. É um contato seco. Tá? E a partir daí a gente faz a ligação do sinal que vai para a bomba, o 110 ou 220, a partir desse relé. Eu baixei o aplicativo da Bermad, eu tenho um controlador trabalhando, beleza. E eu sou uma revenda. Perfeito. Eu quero colocar mais clientes sob a minha administração. Como que isso é feito? Como que é reconhecido? Eu posso ter 10 clientes, eu pago para ter esses 10 clientes administrando ele, ou não pago? Como que isso é feito? Você como gestor. O gestor do
dos projetos ou dos clientes, né, você vai ter um acesso, um usuário de administrador desses clientes. Certo. Não existe cobrança para esse acesso. Entendi. A cobrança vai para cada equipamento. Entendi. Então, o cliente que tem esse equipamento, quando houver a cobrança, aí sim ele vai pagar anuidade, mas você poderá administrar e gerenciar quantos controladores Entendi. você comercializar junto ao seu cliente final. Uma coisa que eu já experimentei, o equipamento, já tenho no meu celular também, e uma coisa que eu achei legal nele, o sistema de acessar o controlador via QR Code, e também tem um chat, bot, que te auxilia na hora de você fazer a programação. Sim. Então, ele entra lá e você começa a perguntar quantas válvulas, qual o tempo de cada válvula, Perfeito. né? Isso aí é um suporte que a Bermad criou, né? É um suporte digital, né? O mundo digital, para facilitar, né? Porque a grande dificuldade nos controladores são as funcionalidades e o cliente achar o que ele quer fazer. Nesse chat, nesse suporte digital, ele vai te perguntar se você quer adicionar um novo controlador, se você quer adicionar uma nova válvula, ou se você precisa de uma ajuda, um suporte da própria Bermad. E nesse chat ele já vai chamar a gente online. Se você for trabalhar sozinho no chat, ele vai te fazendo as perguntas sequenciais de grade de programação. Quer dizer, é extremamente intuitivo. Extremamente intuitivo, ele vai te direcionando as telas que você vai precisar alimentar de informações, como por exemplo, você adquiriu um novo controlador, existe o QR Code, você adiciona um novo controlador através do QR Code, você faz a fotografia dele, ele vai baixar esse controlador para essa configuração que você criou, um site dentro da nuvem para você trabalhar esse controlador, e ele vai te perguntar como que vai ser a composição do seu projeto. Vai ter bomba? Sim. Quantas válvulas? De 13, eu posso já habilitar as 13 e colocar as 13, ou 12, né, se eu tiver bomba. Ou então, se eu quiser deixar saídas desabilitadas, eu coloco menos, né, o número que eu vou utilizar de válvulas. O mesmo com as entradas digitais e analógicas, tá? Então você vai determinando e ele vai te perguntando sequencialmente. A partir do momento que você configurou todos os bornes, aí você entra na grade de programação, de criar um programa, como que vai operar seu programa. E da mesma forma, sequencialmente, ele vai te fazendo as perguntas e você vai alimentando. Solenoide LED. Solenoide sempre LED. É um custo um pouquinho mais alto em relação às ACs, mas você está com kit off-grid, principalmente, onde você alimenta com placa solar e bateria, você está seguro de não ter problema por queima do equipamento, por um raio. Né, que possa eu também acontecer, eu falo o seguinte, quando você pega o controlador, coloca no meio da roça, economiza microtubo e velocidade em abertura e fechamento de válvula também. Exato. Né? Aqui você pode fazer a ligação via cabo diretamente, ou mesmo concentrar solenoides em uma régua de solenoide e levar daqui os... Como que a Bermad quer se posicionar com esse controlador com relação a custo e aonde ela quer estar no posicionamento de mercado? No posicionamento de mercado, ele está sempre mais próximo a preços de timer do que comparado a gerenciadores completos de irrigação. Tá? Então essa é a inovação, é você ter funcionalidades de um controlador mais completo, a nuvem, com funcionalidades fáceis de um timer, mas num preço muito mais próximo a um timer do que de um controlador controlador mais completo. Preço, eu andei checando o mercado, preço vai girar em torno, para quem está assistindo, consumidor final, por volta ali de R$6.000. Nessa base. É por ali, vai estar. É lógico que depende da margem de cada lojista. Depende do número de saída também, que isso vai variar. Isso aqui vem na versão, o Ômega vem na versão de 4. Falando em saída, 5, 13 e de 9. Né? 5, 9 e 13. Entendi. Se você transforma uma saída para bomba, vai ser 4 válvulas, 8 válvulas e 12 válvulas. 4, 8 e 12. Beleza. Tá? Mas é um controlador bem completo, inovador, e é isso, é o custo-benefício. A gente trazer uma opção no mercado mais compacta, com funcionalidades de um gerenciador completo, com preços mais próximos a controladores mais simples. Beleza, Danilo. Essa é a grande vantagem. Muito obrigado por trazer aqui a experiência nesse bate-papo aqui, tá bom? Tamo junto. Valeu, obrigadão. Agradeço o convite. Até mais.